Muito bem, vamos começar. O estudo de hoje está baseado no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versos 13 ao verso 17, que dizem assim: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Esta é a passagem que temos diante de nós como conclusão do capítulo 2, e para entendermos um pouquinho aqui o contexto que envolve essa passagem, eu quero relembrar algumas coisas que nós já estudamos aqui em ocasiões anteriores. Primeiramente, aqui no capítulo 2, o foco do apóstolo Paulo é de corrigir o entendimento que muitos crentes tinham a respeito do dia do Senhor. E ele faz uma exposição no capítulo 2, primeiramente, dos versos 1 ao verso 6, sobre o que Jesus chama de princípio das dores. Que princípio das dores é este, senão aquele tempo que antecede a vinda de Jesus Cristo? E aqui, Paulo, ele entra em detalhes a respeito dos sinais do fim, os falsos mestres. Paulo descreve como aquela igreja já estava sofrendo os ataques dos falsos mestres, através de, como ele diz, pela perturbação, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, e também pela apostasia, que é uma marca desse período, desse tempo, que antecede a vinda de Cristo. Depois, nos versos 7 até o verso 12, ele agora chega no fim. Essa é a parte quase final aqui do capítulo 2, onde ele descreve a revelação do iníquo e de Jesus, que vem para executar julgamento contra ele e contra também os seus seguidores. Então, o capítulo 2 tem este foco, como eu já disse, de corrigir o entendimento que muitos estavam tendo a respeito do dia do Senhor. Estavam com um entendimento equivocado, e Paulo então escreveu com essa finalidade. Ele termina o capítulo 2 fazendo menção de duas orações. A primeira, versos 13 ao verso 15, onde ele mostra a sua gratidão, tanto dele como também dos seus companheiros Silas e Timóteo, porque Deus havia escolhido aqueles crentes, havia escolhido o seu povo. Deus escolhe o seu povo. E o final do capítulo 2, Paulo agora faz uma menção de oração diante de Deus, pedindo para que os crentes fossem consolados e também confirmados em toda boa obra. Esse é o texto que nós temos para estudar aqui hoje, versos 16 também e o verso 17. E no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele foca na verdadeira esperança na prática da vida cristã. Ele faz uma aplicação dessa teologia agora para a vida da igreja. Estes versos constituem uma transição entre o ensino sobre o dia do Senhor e as exortações para viver coerente com a esperança cristã. Então ele faz essa interação entre o ensino a respeito do dia do Senhor e como devemos lidar com este ensino, com essa doutrina na vida prática. Em face da necessidade de firmeza dos crentes tessalonicenses, em meio ao que Jesus chama de princípio das dores, Paulo orou para que Deus lhes desse encorajamento e forças, a fim de se manterem firmes na fé, no amor e na esperança, como testemunho da sua eleição. Então, este estudo, ele está com esta finalidade, de mostrar exatamente como Paulo está descrevendo aqui a sua oração e a sua experiência diante de Deus, intercedendo a favor daqueles crentes. Vamos agora para o nosso texto, verso 13, onde Paulo diz o seguinte: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. No verso anterior, Paulo disse o seguinte:
a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Paulo encerra o capítulo 2 informando que, juntamente com o homem da iniquidade, serão julgados por Jesus a eterna destruição pela manifestação da sua vinda, todos os incrédulos e rebeldes, mas também informando sobre a salvação dos justos. Então, ele faz aqui, como já vimos, esta referência a este terrível julgamento que vem contra aqueles que são rebeldes na presença do Senhor. Isto é enfatizado pela conjunção entretanto, estabelecendo contraste entre os seguidores do anticristo, algo que ele descreve nos versos 10 ao verso 12, e os seguidores de Cristo, o que ele descreve aqui na passagem que está diante de nós, versos 13 até o verso 17. Aqueles dias estavam sendo dias de muitos sofrimentos e ansiedades, de ameaças e perseguições, de mortes injustas e também de muito medo. Muitos crentes tinham morrido e eles já estavam diante do ensino que eles tinham recebido do apóstolo Paulo, com dúvidas sobre como eles então seriam tratados, porque tinham morrido antes da vinda de Cristo. E muitos estavam demasiadamente tristes, e Paulo diz, no capítulo 4, verso 13, que eles não deveriam se entristecer como aqueles que não têm esperança, porque nós temos esperança. Então ele descreve como exatamente o que ocorrerá no dia do Senhor Jesus. Ele será revelado juntamente com os seus santos, estes que em Cristo morreram antes da sua vinda. E também instrui sobre o que vai acontecer com aqueles que estiverem na terra quando Cristo voltar. Eles serão transformados e congregados com os demais no reino celestial. Então, aqueles dias estavam sendo dias de mortes injustas, e muitos estavam também amedrontados. Eram dias de dúvidas e de enganos, mas os cristãos poderiam desfrutar da certeza da sua esperança final no dia do Senhor. Por mais que as tribulações deste mundo se intensifiquem, nós temos uma esperança. Nós podemos perder os nossos confortos, podemos perder toda a estrutura de segurança que criamos em torno de nós, mas se tem algo que nós não perdemos e jamais devemos perder, é a nossa esperança em Jesus Cristo. E Paulo está aqui trazendo à memória daqueles crentes aquilo que eles já tinham sido ensinados. E de alguma forma Paulo também está consolando aqueles crentes com esta palavra de oração que ele estava fazendo diante de Deus, em agradecimento por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. Em face disto, Paulo e seus companheiros reconhecem o dever de agradecer a Deus por eles, pois foram amados pelo Senhor. Há pelo menos 4 motivos pelos quais se sentiam obrigados a dar graças a Deus. O primeiro motivo é que foram convertidos durante o seu ministério. Paulo deixa claro no seu testemunho, na primeira epístola, no capítulo 1, capítulo 2, como o Evangelho chegou até aqueles tessalonicenses e como pelo Espírito eles foram convencidos, abandonando os ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. Por isso, compreendiam o dever e a responsabilidade de orarem e de agradecerem por eles, conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 11, verso 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, diz o apóstolo Paulo, a preocupação com todas as igrejas. Então Paulo evangelizava, os crentes convertidos passavam a congregar e Paulo se mantinha preocupado. Não uma preocupação doentia, mas era aquele zelo de poder cuidar dos crentes, orientar os crentes, discipular os crentes. Paulo sofreu durante seu ministério, segundo o testemunho que nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 11, muitas provações por causa do seu ministério. E ele está dizendo que além dessas coisas externas, perseguições, açoites, o fato dele ter sido picado por cobras e ter sido injuriado, prisões, Paulo diz que o que pesava sobre ele diariamente era essa preocupação com as igrejas. E isto foi o motivo de Paulo orar constantemente, diariamente pelas igrejas, porque ele não podia visitá-las, estar com os crentes como ele gostaria em todo o tempo. Então as passagens de Paulo foram passagens rápidas, e ele orava por aqueles que tinham sido convertidos. Esse era o primeiro senso de responsabilidade que ele tinha nas orações pela igreja. O segundo, porque sinceramente eles se apegaram aos crentes de Tessalônica
com muito afeto, como eles mesmos dizem, Paulo, Timóteo e Silas, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, versos 7 e verso 8. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque Paulo sentiu o dever de orar, primeiramente, pela responsabilidade de ter evangelizado os crentes e de interceder por eles. Segundo, porque Paulo amava a igreja do Senhor, amava aqueles crentes. Terceiro lugar, a glória que será manifestada na vinda do Senhor, a favor dessa necessidade, registraram como motivo também das suas orações. Ele diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 11 ao verso 12, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado entre vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Este é o terceiro motivo porque Paulo e seus companheiros sentiam este dever, como ele diz no início do verso 13, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Primeiro motivo, repetindo, porque aqueles crentes tinham sido alcançados através do seu ministério e ele sentia a responsabilidade de orar por eles. Segundo, porque Paulo os amava. Terceiro, por causa da graça, da glória que haveria de ser revelada no dia de Cristo. Então Paulo orava para que nesse dia eles fossem confirmados e o seu ministério não fosse vão, assim como ele disse para a igreja da cidade vizinha de Tessalônica, a cidade de Filipos, na sua epístola. Quarto motivo, nesta passagem, capítulo 2, verso 13, nós encontramos uma outra evidência, porque aqueles crentes, eles tinham sido eleitos desde o princípio. Este é o motivo, como ele mesmo diz, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, razão, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Este é o quarto motivo, porque encontramos aqui, quarto motivo que encontramos aqui, razão pela qual Paulo se dirigia a Deus em oração, com este sentimento de dever para orar a favor da igreja tessalônica. Era assim que Paulo compreendia o plano completo da salvação. Ele diz em Romanos 8, 29 e 30, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Paulo, ele compreendia o plano da salvação basicamente em 4 palavras. O fato de Deus ter predestinado, chamado, justificado e glorificado. Então, a glorificação era o último estágio e é o último estágio da salvação, a consumação da nossa salvação final. Todo cristão que conhece a palavra de Deus reconhece a realidade da eleição, ou predestinação, visto que tais palavras e conceitos estão profundamente presentes nela, de Gênesis a Apocalipse. Você abre o livro de Gênesis, você vai encontrar diversas histórias que transmitem este entendimento de Deus escolhendo pessoas, de Deus elegendo pessoas e assim confirmando os seus próprios decretos, muito antes de todas as coisas terem sido criadas. Você percorre toda a história bíblica até o livro de Apocalipse, que revela exatamente o plano da redenção muito antes da criação. Muito antes da criação. Ali, quando você chega no livro de Apocalipse, você vê a consumação de todos os decretos redentivos de Deus, revelados pelo livro que o próprio Cristo está abrindo, os selos, e revelando, portanto, ou executando o plano da redenção na história da humanidade. Então, desde o início,
das Escrituras, de Gênesis até o livro de Apocalipse. O conceito de predestinação, de eleição, está muito presente. Este é um assunto teológico bastante debatido, e grande parte do debate se concentra não na existência da eleição. Qualquer pessoa que lê a Bíblia claramente vai entender que a eleição, a predestinação é algo que está presente. Como que nós podemos negar um texto como esse que está diante de nós? De que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Então não dá para negar isso. Qualquer leitor sincero das Escrituras vai reconhecer esta afirmação. Mas a polêmica maior se dá na natureza desta eleição. Aqui abordaremos brevemente o assunto. Alguns argumentam que a eleição é mediante uma condição, que é a condição da fé e também do arrependimento, enquanto outros sustentam que a eleição ela é incondicional. Deus não estabeleceu critérios para eleger ninguém. Tá? Então, a polêmica está aí. Ambos reconhecem a eleição, a diferença é que uns vão dizer que Deus estabeleceu condições que precisam ser atendidas pelo homem para que a eleição seja confirmada, e outros vão dizer que não, que Deus escolheu muito antes de qualquer dever moral que o homem tem recebido por parte da palavra na presença de Deus. Este debate envolve muitos detalhes, mas duas questões são indiscutíveis para compreendermos a natureza da eleição segundo o testemunho bíblico. Primeiro, o caráter soberano de Deus sobre a história. Meus irmãos, Deus não pode ser surpreendido por qualquer evento, porque Deus tem ciência de todas as coisas. Ele de antemão conheceu, Ele conhece todas as coisas. De antemão, aqui, Deus, nos seus eternos decretos, estabelecendo, então, o plano da criação. Então, Deus conhece muito antes das coisas existirem, Deus ele já tinha ciência de todas as coisas. Aliás, Ele tem ciência de tudo, né? Não há nada que possa ser escondido, omitido da presença de Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Segundo, Deus não pode ser impedido de cumprir nenhum dos seus propósitos, porque Deus ele é onipotente, ninguém é semelhante a Ele, ninguém. Então, a vontade de Deus, ela é estabelecida e ela é cumprida, totalmente cumprida. Nada, nem ninguém no universo da criação pode impedir de Deus cumprir os seus propósitos. O texto aqui diz que os crentes foram eleitos desde o princípio, ou seja, antes da criação, muito antes de existir mundo, o homem já tinha sido escolhido por Deus. Tá? Aqueles que estão sendo salvos e hão de ser salvos, basta ler o livro de Apocalipse, você tem uma antecipação da consumação dos tempos, de pessoas escolhidas por Deus sendo congregadas na sua presença. Então não dá para negar o fato de que Deus, muito antes do homem existir, para exigir dele qualquer condição, já tinha escolhido aqueles que haveriam de ser por Ele salvos soberanamente. Deus tem o governo de toda a história e nada escapa o seu poder. Segundo argumento é a respeito do caráter da graça de Deus. Primeiro, da sua soberania sobre a história. Segundo, a respeito do caráter da graça de Deus. As Escrituras enfatizam que a eleição é um ato da graça de Deus como oferta da sua livre misericórdia, sem qualquer condição pré-estabelecida ou interferência do homem, como se pudesse comemorar o resultado de algum mérito. Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, versos 8 ao verso 9, que a salvação é pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, mas é dom, é dádiva, é uma doação generosa da parte de Deus. Então, o homem ele não tem qualquer participação ou qualquer interferência na sua salvação, para depois não ter que se gloriar dizendo que ele foi salvo também por algum mérito dele. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito, já deixa a questão muito clara, que a salvação é uma obra unilateral da parte de Deus no homem. E Deus, que tem a iniciativa da salvação, que muda a condição do homem, agora com a sua natureza transformada, o homem agora ele é exigido a cumprir
os seus mandamentos. Mas o homem não compreende coisas espirituais sem que ele antes, pelo Espírito de Deus, seja transformado, seja salvo. Então a salvação, como resultado da eleição, é uma obra divina quando nós espiritualmente nos encontrávamos mortos. A fé é a consequência da eleição, não a causa dela. Em outras palavras, quando estávamos espiritualmente mortos, não escolhemos, mas fomos escolhidos, como o próprio Jesus diz em João capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, disse Jesus. Então nós não escolhemos a Jesus, nós não decidimos pela nossa salvação, nós não escolhemos a Deus, é Deus que nos escolheu. É Cristo que veio ao mundo ao nosso encontro, porque nós não podíamos ir até Ele e não poderíamos fazer nenhuma obra capaz de justificar-nos dos nossos pecados. Foi necessário que Deus enviasse o seu Filho para realizar obras a favor da nossa salvação, porque as nossas obras são e sempre serão insuficientes para nos justificar diante de Deus. Portanto, a salvação como resultado da eleição de Deus é resultado desta graça que Ele dispensa àqueles que Ele mesmo designou para a salvação. Não fomos escolhidos porque acreditaríamos, cremos porque fomos escolhidos por Deus, conforme lemos em João capítulo 26 e Atos capítulo 13, verso 48, a respeito da conversão dos gentios. Depois vocês podem conferir o que dizem essas passagens. Além disso, devemos a glória da nossa regeneração ao mérito da vontade pré-estabelecida do Pai, também do Filho e do Espírito Santo, não a nossa vontade. Olha, como que uma pessoa morta num caixão pode revelar a sua vontade? Ela está presa, escravizada ao estado de morte, ela não tem reação, ela não tem como mais oferecer qualquer tipo de reação a qualquer provocação externa. Então, a fé, ela é uma obra que Deus concede através da obra da regeneração. Uma vez regenerados, então recebemos o dom da fé. A fé salvífica, esta fé que nos dá confiança na obra de Jesus Cristo, e por isso nós recorremos a Ele, como o único que pode nos perdoar os pecados e nos apresentar diante de Deus justificados a fim de sermos com Ele reconciliados. Então, a nossa regeneração, ela é resultado da obra do Pai, do Filho e do Espírito, e devemos a nossa gratidão, devemos tributar glória e honra somente ao Pai, ao Filho e ao Espírito a respeito da nossa salvação. Portanto, não nos surpreende o tema da eleição relacionado à Santíssima Trindade e ao reconhecimento da sua exclusiva autoridade na salvação, nas palavras de Jesus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Por que Jesus disse que o batismo deveria ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque o batismo, que precede a pregação do Evangelho, era uma confirmação, e é uma confirmação externa, de uma obra interna, da regeneração, do lavar regenerador da nossa alma, da nossa conversão. E ao batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos apenas dando testemunho de que o mérito dessa salvação, da conversão deste indivíduo, pertence única e exclusivamente ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Em nenhum momento você encontrará nas Escrituras que o batismo ele deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do indivíduo que creu porque ele quis crer. Não, ele não podia crer, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, ele passou a crer porque antes o Espírito o condicionou a isto. O Espírito o regenerou, obedecendo exatamente o plano da redenção que fora estabelecido antes do princípio, pelos decretos eternos de Deus. Por todo este entendimento, Paulo e seus companheiros se viam no dever de dar graças a Deus por aqueles crentes, pois eram mais um meio pelo qual a glória,
e a graça de Deus estavam sendo manifestadas. E será ainda mais sublime no retorno de Jesus Cristo, quando houver a glorificação, a consumação final da salvação de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então Paulo já está antecipando aqui a sua gratidão. É inteiramente devida essa gratidão por reconhecermos que a salvação é obra da graça de Deus mediante a fé somente. É obra da graça de Deus. E bendito seja o nome do Senhor que nos amou e que pela sua graça enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e assim nos conceder perdão dos nossos pecados. Se hoje cremos, se hoje amamos, é porque o Espírito nos regenerou, é porque Deus nos amou primeiro e Ele agiu assim a nosso favor, porque graciosamente Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já tinha planejado a nossa salvação, a nossa conversão, não é fruto do acaso, não é uma surpresa para Deus, não. Deus, Ele planejou a nossa salvação. E graças ao Senhor, nós não nos perdemos. Não nos perdemos, porque Ele nos guardou mediante o seu próprio poder na história da nossa vida. Isso foi e é determinado para o destino dos que creem e para a unidade destes, como irmãos e irmãs amados pelo Senhor. É o que ele diz na sequência, irmãos amados pelo Senhor. Paulo se via na condição de irmão daqueles crentes, como uma verdadeira família, reconhecendo que aqueles irmãos, à semelhança dele, tinham sido amados pelo Senhor. Em Deuteronômio capítulo 33, verso 12, Moisés declarou a sua bênção, a bênção sobre a tribo de Benjamim, chamando a tribo de Benjamim de o amado do Senhor. Paulo, que era descendente desta tribo, poderia muito bem estar considerando que os tessalonicenses, como gentios, eram parte do novo Israel, a igreja, e que sobre a igreja estava sendo repousada a bênção do Senhor. Por isso ele aqui chama os crentes de amados pelo Senhor, amados pelo Senhor. Se algum deles estava tendo dúvidas sobre a salvação, sobre sua salvação, então era momento, era hora de descartar todas as incertezas e se alegrar na segurança do seu verdadeiro relacionamento com Deus. Não foi sem motivo que Paulo enfatizou também o tema da eleição de Deus na primeira epístola. Você vai na primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 1, 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, ou seja, em todos os capítulos você encontrará a menção de Paulo falando sobre a eleição daqueles crentes. A começar do capítulo 1, verso 4, que Paulo, vendo o testemunho daqueles crentes, ele chega à seguinte conclusão, verso 3, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A vossa eleição. Então, externamente, pelo testemunho, Paulo estava identificando aqueles crentes como tendo sido amados por Deus, ou seja, eleitos por Deus antes de tudo. Antes de tudo. E aqui Paulo está reafirmando a esperança de que a sua salvação futura não dependeria de seus próprios esforços, mas pelo fato de serem guiados ou guardados pelo poder de Deus mediante a fé, assim como o apóstolo Pedro diz no capítulo 1, verso 5. Os crentes que estavam dispersos, enfrentando muitas tribulações, Pedro está dizendo, olha, vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus. Vocês estão sofrendo ameaças, vocês estão lidando com muitas incertezas, vocês estão tendo a sua liberdade privada, estão perdendo privilégios, mas saibam de uma coisa, no meio de todas essas tribulações, diz o apóstolo Pedro, vocês estão sendo guardados pelo poder de Deus. Nós podemos perder tudo neste mundo, mas a nossa salvação nós não perdemos, porque a nossa salvação não depende das nossas obras, a nossa salvação depende única e exclusivamente da obra de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, e essa obra foi eternamente eficaz. Nós podemos enfrentar tribulações? Sim, podemos e enfrentamos e estamos enfrentando tribulações.
angústias da alma e também perdas das mais variadas na vida, mas nunca perderemos a nossa salvação, porque nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. No verso 14, Paulo continua dizendo: para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda expressando gratidão na sua oração, Paulo continua aqui descrevendo a obra de Deus na vida daqueles que o próprio Deus escolheu com essas palavras. Agora, a sua ênfase está nos meios e propósitos da salvação. Ele menciona dois aspectos da aplicação dessa salvação, um presente e outro futuro, nesta passagem aqui do verso 14. O que está presente é o chamado de Deus. Esse é o aspecto presente aqui deste meio e propósito da salvação. O meio está presente, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho. Assim vemos que o chamado de Deus envolve o Evangelho, envolve a palavra de Deus. É pela palavra que somos eficazmente chamados pelo Espírito de Deus. Ele mesmo resume o Evangelho em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 1 ao verso 5, com essas palavras: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Aqui ele descreve o conteúdo do Evangelho: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, se referindo a Pedro, e depois aos 12. Apareceu a Cefas e depois aos 12. O Evangelho, segundo Paulo, nos versos 1 ao verso 2, é uma boa notícia. Ele está trazendo aqui para a igreja de Corinto a grande notícia da salvação, que ele está anunciando, o Evangelho que ele está anunciando. Essa é a notícia. O que ele está anunciando? Verso 3, Cristo fez expiação pelos nossos pecados. Estávamos condenados, estávamos debaixo de maldição, mas Cristo nos justificou os pecados, Ele nos purificou de toda culpa, Ele nos removeu de nós toda culpa e toda maldição. Segundo, verso 4, Ele foi sepultado e ressuscitou. De fato, Jesus, Ele foi sepultado, e Ele, da sepultura, Ele ressurgiu dentre os mortos, pelo poder do Espírito de Deus. E assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, em Cristo nós morremos e com Ele também nós vivemos, diz a doutrina do apóstolo Paulo. Então, se Cristo ressuscitou, nós também nele viveremos por toda a eternidade, e a morte não mais tem domínio sobre nós. Essa é a boa notícia que Paulo está comunicando e como conteúdo do Evangelho. E houve provas testemunhais, verso 5, apareceu a Cefas e depois aos 12. Apareceu a um e depois apareceu ao colegiado como um todo. Este, portanto, é o Evangelho, que Cristo morreu pelos pecados. E é esse mesmo que está no centro do conceito e da revelação bíblica do chamado de Deus. As pessoas são chamadas por Deus mediante esta notícia a respeito de Jesus Cristo, que veio ao mundo para morrer em favor dos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Este é o objeto, é o instrumento do poder de Deus para chamar pecadores das trevas para a maravilhosa luz do reino do seu Filho. Quanto ao propósito do Evangelho, ao aspecto futuro, a última parte do verso 14, Paulo diz o seguinte: para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que está no presente? A comunicação do Evangelho, através do qual pessoas estavam sendo chamadas a crerem na mensagem que estava sendo comunicada. Isto estava no presente. Qual é a referência do futuro? A referência do futuro é que aqueles que são chamados, eles alcançarão a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É a promessa, é a esperança que cabe a todos aqueles que creem. Se considerarmos o contexto das epístolas aos Tessalonicenses, e aqui nós temos várias referências, chegaremos à conclusão de que Paulo está se referindo à consumação final da salvação, conforme aquele texto que lemos em Romanos capítulo 8, verso 30. Aqueles a quem Deus predestinou, Ele chamou.
a estes a quem Deus chamou, eles foram justificados. Uma vez justificados, a esperança final é que sejam glorificados. Então, no plano geral da salvação, esses que foram chamados, eles hão de alcançar, na consumação dos tempos, pela manifestação da vinda de Cristo, a glorificação. Ou seja, eles passarão a comungar, serão unidos perfeitamente a Cristo, e haverá o casamento perfeito da noiva com o seu noivo. Ele disse em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse é o fim de todos os crentes tessalonicenses que Paulo contemplava. Paulo, quando ele está aqui orando, agradecendo a Deus, ele está já contemplando a consumação desta salvação. Quando a salvação ela for completamente terminada, vamos chamar assim, né? Nós fomos salvos, estamos sendo salvos, processo da nossa santificação, e seremos salvos quando esta obra que Ele começou em nós for completada no dia da vinda de Cristo. Então, a presença do pecado que está ainda na nossa natureza, ela será completamente removida, seremos transformados e viveremos na presença de Deus, longe de toda possibilidade de lágrimas, de luto, de morte, de fadigas, de sofrimentos que são conhecidos na vida terrena. Esta é a consumação final da nossa salvação. Essa é a esperança que nós temos, de sermos revestidos, este corpo corruptível, ser revestido da incorruptibilidade. É nesse sentido de salvação final que Paulo aqui está contemplando. Quando Cristo vier, então os crentes alcançarem o que ele chama de glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso, pela confiança nos eternos decretos de Deus, pela eleição e na eficácia obra expiatória de Cristo, Paulo e seus companheiros anteciparam ações de graças nas suas orações. No verso 15, Paulo diz o seguinte: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E em vista desse chamamento, desse chamado eficaz do Senhor a todos os crentes, Paulo e seus companheiros passaram a exortar para que se mantivessem firmes na operosidade da sua fé, na abnegação do amor e especialmente na firme esperança garantida pelas promessas de Deus, conforme lemos no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança que Jesus conquistou para nós. E Paulo está aqui, ainda registrando o conteúdo, como conteúdo da sua oração, a expectativa de que aqueles crentes que foram guardados pelo Senhor mediante a eleição, que foram salvos, mediante a eleição divina, que eles agora, em vista desta salvação completa que se aproxima no dia de Cristo, que eles então permanecessem firmes, guardando as tradições, guardando tudo aquilo que eles tinham sido ensinados. Eles estavam em constante ameaça e também perseguições, sendo tentados pelas incertezas das dúvidas soteriológicas, relacionadas com a sua salvação, dúvidas escatológicas, as dúvidas que nós encontramos, por exemplo, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, sobre os crentes que já morreram, sobre a condição deles na vinda de Cristo. Agora, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, nós temos a evidência de que eles estavam com dúvidas sobre a vinda de Cristo já ter ocorrido. E aí Paulo tem que explicar que a vinda de Cristo não ocorrerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o iníquo. Que iníquo é esse? Que homem de iniquidade é este? Que anticristo é este? Estudamos aqui em ocasiões anteriores, é o que ele vai tratar a partir do verso 13, a partir do verso 2 Tessalonicenses, só um minutinho, verso 7 até o verso 12, e como Cristo nesse dia que o iníquo for revelado, como Cristo
o destruirá pelo sopro da sua boca e juntamente com ele julgará todos os seus seguidores, aqueles que não amam a verdade, que não deram crédito à verdade. Então, Paulo está aqui em meio a estas constantes ameaças e perseguições, quando eles estavam sendo tentados pelas incertezas das dúvidas soteriológicas e também escatológicas, correndo risco de cederem à apostasia e também ao mau testemunho, algo que já estava acontecendo, conforme lemos no capítulo 3, verso 6, não vos ordenamos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então, já estava acontecendo no meio da igreja, irmãos que estavam abandonando a fé, que estavam dando mau testemunho e que estavam vivendo de uma maneira desordenada, especialmente em relação às suas responsabilidades profissionais e também de manutenção, porque tinham cedido às falsas pregações, às heresias de que Cristo já tinha vindo. Então, tudo já estava perdido, e aí eles perderam a esperança e passaram a viver de um modo desordenado. E Paulo está aqui exortando a igreja para que ela se mantivesse firme, permanecesse firme na esperança. E permanecendo firme na esperança, guardasse as tradições ou os ensinos que da parte do apóstolo tinha recebido, por palavra, quando Paulo esteve presente, e também por epístola, sendo esta a segunda epístola que Paulo estava remetendo àquela igreja. A última parte aqui do nosso texto, versos 16 e verso 17, nós lemos o seguinte, é a segunda parte da sua oração, que tem um propósito agora diferente. Enquanto a primeira oração, versos 13 até o verso 15, nós temos a referência maior de ações de graças pela eleição dos crentes. Paulo agora, nessa segunda parte, versos 16 e 17, tem um foco mais específico relacionado com a consolação e a confirmação dos crentes para toda boa obra e boa palavra. Ele diz assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Paulo conclui o capítulo 2 com referência a mais uma oração, agora a favor do consolo e confirmação dos crentes. Primeiramente ele descreve o que Deus, por meio de Cristo, fez a favor dos eleitos. Ele, como diz o apóstolo Paulo, nos amou. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou. Então, essa é a primeira descrição aqui que Paulo faz a respeito desta obra maravilhosa da salvação como resultado da eleição de Deus a favor dos crentes. Ele nos amou. Deus ama o seu povo. Deus me ama. Deus ama você. Este era um conceito estranho no panteão grego. Quando você estuda sobre os deuses gregos, a cultura grega, existem muitos artigos na internet, existem livros, né? Facilmente você pode verificar na literatura. Quando você vai para este universo do panteão grego, como os deuses eram descritos, como os homens interagiam com essas divindades concebidas pela mente e pela imaginação das pessoas, você vai descobrir que eles eram descritos como egocêntricos e que amavam apenas os seus próprios interesses. Certamente, neste contexto religioso, histórico-religioso, os tessalonicenses, como os pagãos, se viam mais exigidos que consolados, mais acusados do que perdoados. E não precisamos ir ao panteão grego antigo para compreendermos isso. Até hoje nós vemos, em toda a tradição idólatra, como as pessoas se veem o tempo todo culpadas e o tempo todo exigidas, fazendo sacrilégios contra o seu próprio corpo, praticando tudo quanto é tipo de promessa, se submetendo às mais terríveis humilhações e sofrimentos, para cumprir promessas, como se estivessem barganhando com seus deuses. Então, isto é típico da idolatria, E antigamente não era diferente.
os gregos, os tessalonicenses estão aqui no contexto dos gregos, eles tinham a noção de deuses irados constantemente e eles se viam o tempo todo pressionados a aplacar, a tranquilizar os seus deuses com muitos sacrifícios, com muitos pagamentos de promessas, e eles não mediam esforços. De repente, Paulo se dirige agora a esta comunidade de tessalonicenses, convertidos pela graça de Deus, segundo a eleição do Senhor, e esses crentes agora recebem esta mensagem de que Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, nos amou. Isso foi maravilhoso, porque toda aquela carga do paganismo, da idolatria, diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, que eles abandonaram os ídolos para servirem um Deus vivo e verdadeiro. Toda esta carga do paganismo, da idolatria, das acusações falsas, da culpa, foi removida. E agora eles são consolados, confortados, encorajados, pela certeza de que Deus em Cristo os amou. Agora, convertidos, os crentes foram expostos à verdade de que foram amados pelo Deus vivo e verdadeiro, amor este demonstrado ao dar o seu próprio Filho em favor deles. Este é o amor verdadeiro e sacrificial, que doa sem pré-condição, assim como provado pelo conceito da eleição que nós já vimos aqui. Por isto, a natureza deste amor é completamente distinto daquele que se prega no mundo, que você só ama aquele que tem algo para retribuir a você. E dentro de relações conjugais e namoros que são praticados no mundo afora, quando o outro não corresponde à minha expectativa, não me oferece aquilo que proporcionalmente eu estou oferecendo, as pessoas não pensam duas vezes. Elas se veem em desvantagem e descartam, porque elas amam mais o seu próprio interesse do que o outro. Mas Deus nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer em troca. Este é o amor puro, abnegado, simples, que não tem outro interesse, senão doar amor, praticar a misericórdia a favor daqueles que já perderam o direito. Esse é o amor puro que se encontra no ser de Deus. Por isso, a natureza deste amor é completamente distinto daquele que se prega no mundo, porque é capaz de amar inimigos como Deus, o nosso Pai, nos amou através de Cristo. Este é o amor com o qual Deus nos amou. Quando nós não o amávamos, quando nós o desprezávamos, quando não tínhamos nada para oferecer em troca, Ele nos amou, entregando o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Nós que não merecíamos absolutamente nenhum favor da parte dEle, nós que não fizemos nada para provocar da parte dEle qualquer ato da sua misericórdia, Ele simplesmente nos amou. Por isso essa palavra de Paulo para a igreja tessalônica e que chega a nós pelo Espírito Santo é tão confortadora, saber que Deus nos amou a tal ponto, nesta dimensão grandiosa da sua graça, pois não merecíamos nada da parte dele. Segunda questão que Paulo trata aqui, a respeito desta obra da salvação, é que ele nos deu não apenas o seu amor, ele nos deu também esta eterna consolação e boa esperança. Paulo continua descrevendo este amor, visto que esta interminável consolação, eterna consolação, não é aquela consolação passageira, que você se consola diante de uma dor, mas depois você tem outra dor, e parece que aquele consolo já não tem mais a menor eficácia. Não, Paulo está dizendo que Ele nos deu eterna consolação. Isso é maravilhoso, esse eterno conforto, que se deriva da sua graça, porque Ele deu pela obra de Cristo na cruz. Uma vez recebida tamanha graça, aqueles crentes foram estimulados a transmiti-la pela pregação do Evangelho aos que se encontravam perturbados e abalados, conforme lemos no capítulo 2, verso 12. Eles estavam sendo perturbados por causa da atividade dos falsos mestres. Estavam sendo perturbados por espírito, ou seja, por revelações
além de doutrinas afora daquelas que foram comunicadas pelos apóstolos, por palavra, que é a oralidade, a comunicação oral, e também por epístolas falsas, como se tivessem procedido do círculo apostólico. Então aquela igreja era uma igreja que estava sendo perturbada, e muitos estavam se sentindo abalados pelas dúvidas ou adversidades, para que aqui fossem confirmados, diz o apóstolo Paulo, que pela graça consolem o vosso coração, que Jesus, que o Pai que tanto nos amou, console o vosso coração e confirme em vocês. A palavra confirmar aqui poderia ser traduzida também como fixados, que o Filho e o Pai fixem em vocês, que o Pai e o Filho firmem em vocês. É como algo que está mal fixado e está sendo abalado, está se movendo. Então foi necessário fixar, firmar, para que nós jamais pudéssemos ser abalados por qualquer vento de doutrina, por qualquer pressão, por qualquer ameaça. Esta convicção ousada que enfrenta todos aqueles que se opõem à confissão da verdade. Essa firmeza que Paulo está se referindo, ele está dizendo que o Filho, que o Pai, fixem em vocês e os tornem inabaláveis até o dia de Cristo, tanto na doutrina, que ele chama aqui de boa palavra, como também no testemunho dessa doutrina, que ele chama aqui de boa obra, que é a prática, é o procedimento, é o testemunho orientado pela boa palavra, pela doutrina, pelas tradições recebidas pelo apóstolo, e enquanto esteve com eles, e também pela epístola. Então, com essas palavras, Paulo termina o capítulo 2, mostrando para aquela igreja o conteúdo da sua oração, de ações de graças e pedindo para que fossem consolados e também confirmados. E essa também é a nossa oração e o nosso pedido nesta ocasião diante do Senhor. E eu quero te convidar, neste momento, a fechar os seus olhos por um instante. Nós vamos orar por isso, nesses dias de pandemia, e juntamente com a pandemia vem as angústias, vem o esfriamento espiritual, vem endividamentos, vem desgastes em relacionamentos, por conta de vários fatores que essa própria pandemia gerou, nos tornando pessoas muito sensíveis, né? Então, todos nós estamos muito desgastados, aí temos diante de nós tantos problemas na política, gerando tantas inseguranças a respeito do futuro. Esses dias não são dias fáceis, nunca foram, mas a impressão que nós temos é que eles estão se tornando cada vez piores. Os nossos filhos estão sendo atacados de todas as formas, e há uma forte, uma crescente atividade ainda maior, né, em relação aos tempos passados, de falsos mestres, trazendo mais e mais doutrinas confusas, confundindo, perturbando e enfraquecendo a fé de muitos que ainda não aprofundaram as suas convicções na palavra do Senhor. Que Deus e o seu Filho Jesus Cristo conforte, console todos os nossos corações e nos confirme, nos fixe e não nos permita ser abalados por nenhuma dessas circunstâncias. E assim, olhando para o dia da nossa redenção final, olhando para a nossa esperança e esperando pela vinda de Cristo, estejamos firmes, sem mover de maneira alguma, em hipótese alguma, as nossas convicções sobre a palavra da esperança que recebemos nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero, neste momento, pedir a Ti para que o Senhor conforte os nossos corações, nos consolando no meio das tribulações presentes e nos tornando na Tua palavra firmados, confiados, inabaláveis diante das ameaças, diante das perturbações, diante das inquietações dos nossos dias. Guarda a vida de cada um de nós pelo Teu poder e livra-nos de todo mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.